O texto base de hoje é Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao 56. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertou a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não chorais. Não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou-lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e eles lhe mandou que ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém? Então, nós vemos nesse texto dois grandes milagres. Nós vemos nesse texto que tinha uma menina que tinha quase 12 anos e uma mulher que sofria por 12 anos do fluxo de sangue. Então, nós vemos aqui que que ele chegou no momento, bem no início do texto, ele chegou, tinha uma multidão esperando Jesus. Então, chega um príncipe da sinagoga, por nome Jairo, e chama para Jesus entrar na sua casa, porque a filha dele está à beira da morte. E a filha dele era filha única e tinha quase 12 anos. Então, Jesus segue com Jairo, para ir até a casa do Jairo, para ver a filha de Jairo. Então, nessa caminhada de Jesus para ir até a casa de Jairo, aparece uma mulher que sofre por quase 12 anos de um fluxo de sangue. Mas essa mulher, naquele tempo de Jesus, muitas pessoas que tinham enfermidades que elas não conseguiam ser curadas, elas eram afastadas da sociedade, elas eram rejeitadas, então elas eram como pessoas impuras. Elas não podiam tocar nas pessoas. Isso acontecia com as pessoas que tinham lepras e as pessoas que tinham doenças incuráveis. Então, elas eram afastadas da sociedade. Se essas pessoas tocassem outras pessoas, elas poderiam ser mortas a pedradas, ser apedrejadas. Então, nós vemos nesse texto que essa mulher estava com muito medo, ela não podia chegar em Jesus. Ela não podia nem se aproximar das pessoas, porque ela poderia ser apedrejada. Então, o que ela faz? Com muita fé, essa mulher arrisca a sua própria vida. Então, nós vemos que quando Jesus sai para ir até a casa de Jairo, tem uma grande multidão que cerca Jesus. Porque pelos milagres que ele fazia, então muitas pessoas seguiam Jesus. Então, tinha uma grande multidão cercando a Jesus, que era difícil as pessoas chegarem até Jesus.
E essa mulher não tinha como ela se aproximar de Jesus, porque ela ia tocar nas pessoas. E se ela tocasse nas pessoas, ela poderia ser morta, pedrada. Porque ela é uma mulher afastada da sociedade por causa da sua enfermidade, que era um fluxo de sangue. Ela tinha como se ela fosse uma mulher pecadora. Ela era afastada da sociedade. Então nós vemos que Jesus estava caminhando. Então essa mulher, ela vem e ela toca na orla do vestido de Jesus por trás. Ela vem por trás e toca na orla do vestido de Jesus. E nós vemos que essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha e ela não conseguiu ser curada. Ela foi em todos os médicos, gastou todos os seus recursos e não conseguiu a cura. Então, é uma mulher que sofria 12 anos com a mesma enfermidade. Então, essa mulher, com certeza, ela não tinha mais esperança. Ela viu em Jesus a esperança para a vida dela. Então, ela vem correndo o risco dela ser morta. Ela não toca em Jesus. Ela vê que ela toca na orla do vestido de Jesus, porque ela não podia tocar em Jesus. Então ela toca, então Jesus fala: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Em algumas traduções diz: de mim saiu poder. Aqui na minha diz: de mim saiu virtude, mas quer dizer poder. Então nós vemos que todos olham para Jesus e falam: como que Jesus está perguntando se alguém que tocou nele, sendo que tem uma multidão em volta dele que está oprimindo eles, né? Imagina uma pessoa que está em meio a uma multidão. Como vai saber se alguém tocou? Daí ele diz: alguém me tocou porque de mim saiu poder, saiu virtude. Então nós vemos aqui no texto que aquela mulher, ela não ia se declarar que era ela, mas como Jesus falou, ela teve que se aparecer, se mostrar. Então nós vemos que no texto aquela mulher chegou tremendo, porque ela sabia que ela poderia ser morta. Ela não podia tocar nas pessoas. Então nós vemos aqui no texto que ela chegou, ela aproximou-se, no versículo 47, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela não podia se esconder, porque Jesus já sabia, então não podia se ocultar, ela se aproximou, tremendo, e prostrou-se ante ele, e declarou, e daí ela conta a história, por que ela tocou em Jesus, porque ela sabia que só nele poderia trazer a cura para a vida dela. Então ela fala para Jesus, e Jesus fala para ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então essa mulher foi curada, e no momento que ela toca na orla do vestido de Jesus, ela sente que estancou o sangue, ela foi curada no momento que ela tocou. E por que ela foi curada? Nós vemos que o próprio Jesus confirma aqui: a tua fé te salvou. Então a fé dessa mulher curou ela. Então nós vemos que Jesus está no caminho para ir até a casa de Jairo, e essa mulher toca em Jesus e ela é curada. O que eu aprendo de lição aqui? Que muitas vezes tem coisas que eu não sou curada do início. Às vezes eu preciso de um milagre de Jesus, ou às vezes eu tenho uma enfermidade, às vezes eu não sou curada de imediato, eu peço para Jesus, não sou curada de imediato, porque às vezes eu tenho que caminhar um tempo com Jesus para eu ser curada. Nós vemos que Jesus estava caminhando, e essa mulher, ela pega Jesus no caminho, ela toca em Jesus no caminho e ela foi curada. Então o que eu aprendo que às vezes não é de imediato que eu recebo o milagre, não é de imediato que eu recebo a cura, às vezes é no caminhar com Jesus. Quando eu caminho com Jesus, eu sou curada, eu sou liberta, eu tenho a minha vida transformada. Então no caminhar com Jesus, muitas vezes o milagre não é imediato, não acontece imediato, é no caminhar. Quando eu estou caminhando, acontece o milagre. Essa mulher estava Jesus caminhando com a multidão, e ela chega no momento. Ela arrisca a sua vida e ela toca em Jesus, e a vida dela é transformada, ela é curada. No momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Mas qual que é as lições que nós aprendemos? Essa mulher, ela se aproximou de Jesus. A ação, né? Fé sem ação não resolve nada, é uma fé morta. Então a fé precisa ter ação. Essa mulher ela creu que Jesus poderia transformar a vida dela. Ela se aproximou de Jesus e tocou em Jesus. Então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma fé, e eu tenho que ter uma fé com ação. Eu tenho que me aproximar de Jesus para que Ele transforme a minha vida. Então ela tocou e ela foi curada. Foi restabelecida a vida dela após 12 anos de sofrimento, ela ser separada da sociedade, ser rejeitada como uma pecadora, como uma mulher impura, porque ela era como se fosse uma mulher impura, ela não podia tocar em outras pessoas porque ela era impura.
Se ela tocasse outras pessoas, ela poderia ser morta. Ela se arriscou e chegou até Jesus e ela foi curada. Teve a sua vida transformada. Então, a lição para as nossas vidas é que nós temos que ter fé e ir até Jesus, caminhar com Jesus, que Ele vai transformar a nossa vida. O milagre vai acontecer na nossa vida. Mas nós precisamos crer nele. Não adianta Ele querer um milagre e a gente não crer. Então, nós vamos ver caminhando para frente. Então, quando Jesus ainda estava falando, chega uns príncipes amando do lado pessoal da casa de Jairo, né? Nós vemos aqui no versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Então chegou alguém da casa de Jairo, um príncipe da casa de Jairo, da sinagoga, falando para ele não incomodar mais Jesus, que a menina tinha morrido já. Que Jesus estava indo até a casa de Jairo, mas vem esse recado que a menina já tinha morrido, que não adiantava mais ele incomodar o mestre, que a menina já tinha morrido. Então, o que Jesus diz? Aqui é a outra grande lição para as nossas vidas. O que Jesus diz? No versículo 50, Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas. Ou quer dizer, confie, né? Não temas, confie. Crê somente e será salva. Crê somente. Então, muitas vezes, tem muitas pessoas que não alcançam a graça, não alcançam o milagre, não têm a sua vida transformada porque elas não creem, elas duvidam. E a minha fé, para eu alcançar o milagre, eu tenho que crer somente. Crê somente, não temas, crê somente. Eu não tenho que temer. Quando eu fico com medo, quando eu fico ansiosa, quando eu fico me preocupando, eu não estou crendo. Quando fala não temas, não é para me ficar ansioso pela situação, não é para me ter medo da situação e não é para me ficar me preocupando. Se eu estou me preocupando, se eu estou com medo, se eu estou ansioso, eu não estou confiando. Não temas é confiar totalmente, sem dúvida. É ter a certeza que Jesus ele pode transformar a minha vida, ele pode mudar a minha história. Não temas, crê somente, só crê. O que eu tenho que fazer é crer somente. Mas eu preciso de ação. Não adianta eu crer e ficar esperando. Se Jairo só cresce e ficasse sentado, não ia acontecer nada. Ele teve que ir até Jesus e chamar Jesus para ir até a casa dele. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que arriscar a sua própria vida e tocar na orla do vestido de Jesus para ela ser curada. Então nós vemos sempre a ação. A própria palavra de Deus diz que a fé sem ação é uma fé morta, não vale de nada. A fé tem que ter ação para ser uma fé viva. É como uma planta. Se eu arranco a planta da terra, ela morre. A planta tem que crescer, ela tem que ser alimentada pelos nutrientes da terra. Então a minha fé ela tem que ser alimentada todos os dias. Por isso que é importante eu estudar, eu ler as escrituras, eu conhecer os ensinamentos de Jesus, porque isso é alimento para a minha fé. Assim como uma plantinha ela se alimenta dos nutrientes da terra, a minha fé tem que ser alimentada pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus, por testemunho de pessoas, por testemunho que estão na palavra de Deus. Por isso que a minha fé tem que ser alimentada, tem que ser uma fé viva, constante. Eu alimentar todos os dias, alimentar a minha fé para que ela não venha morrer ou para que ela não venha enfraquecer. Tem que ser uma fé forte, uma fé inabalável, como diz na palavra de Deus. Crer somente e não duvidar. Crer somente. Não temas e crê somente. Então, continuando, quando Jesus chega na casa de Jairo, ele não deixa as pessoas entrarem. Só entra com ele Pedro, Tiago e João e a mãe e a filha. E Jesus fala para as pessoas, não chores. A menina não está morta, ela dorme. As pessoas riem de Jesus, porque Jesus chegou num lugar quando a menina tinha acabado de morrer. Então, as pessoas estavam em luto, estavam chorando, estavam todos tristes. Jesus falava para as pessoas não chorarem. Aí as pessoas riem dele. Então ele entra na casa, ele chama a menina no versículo 54. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina.
Então ele pega na mão da menina e diz: levanta-te, menina. A menina estava morta e a menina tornou a vida. Nós vemos no versículo 55, e o Espírito voltou. O Espírito voltou. Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Se o espírito sai, a pessoa morre. O que dá vida é o espírito. A partir do momento que o espírito sai do corpo, a pessoa morre. Então a menina estava sem o espírito. Aqui no texto diz que o espírito voltou sobre a menina e a menina viveu, ressuscitou. Aquela menina ressuscitou. Então Jesus diz para alimentar. Em seguida, para alimentar, dar alimento para aquela menina comer. Nós vemos no versículo 55, né? O Espírito voltou e logo se levantou e Jesus mandou que desse de comer. Desse de comer para aquela menina. Aquela menina estava morta e ela tornou a vida. Ela ressuscitou. Então nós vemos que aquela mulher que tinha 12 anos que sofria, a saúde dela foi restaurada. Pela fé dela e pela fé do pai dessa menina, essa menina ela voltou, ressuscitou, porque ela tinha morrido, ela ressuscitou, ela voltou a viver. Mas nós precisamos ter fé. Não existe milagre sem fé. A gente precisa, como Jesus diz, não temas e creia somente, e crê. Então essa menina voltou à vida. Nós vemos aqui, a menina ressuscitou, porque ela estava morta, ela ressuscitou. E no final do texto, Jesus diz para não falar para ninguém sobre aquele milagre. Não era para falar para ninguém sobre o milagre que aconteceu naquela casa ali. Então, quais as lições que nós aprendemos desse texto? Que nós precisamos ter uma fé inabalável. Nós precisamos confiar somente em Jesus, crer nele, crer somente. Não temer e crer somente que o milagre acontece na nossa vida, mas é um caminhar. Muitas vezes não chega próximo de Jesus e já acontece o milagre. Muitas vezes a gente precisa de ter entendimento, entender certas coisas. E quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente vai entendendo as coisas. Então é um milagre, muitas vezes acontece no caminhar, às vezes acontece em etapas, porque é um entendimento. Eu só vou alcançar o milagre, me libertar de crendices, de coisas, a partir do momento que eu entendo algo, que eu compreendo algo, então eu recebo aquela bênção. Eu sou curada, eu tenho a minha vida transformada. Mas é o entendimento. A fé, ela vem pelo entendimento. Coisas que eu tenho dúvida, não tem como eu ter fé. Então eu tenho que ter um entendimento em primeiro lugar para depois eu agir com fé. Então por isso é importante o Jesus da caminhada. Que Jesus estava caminhando e aquela mulher se aproxima de Jesus e ela tem a sua vida transformada. Então nós vemos que quando a gente se aproxima de Jesus com fé e confiando somente nele, as nossas vidas são transformadas. A nossa história é mudada, a gente tem uma nova chance de escrever uma nova história. Quando a gente se aproxima verdadeiramente, querendo conhecer Jesus, querendo aprender com Jesus, a nossa vida é impactada e a gente é liberto. A gente é liberto de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Jesus. Mas a gente precisa ir até Jesus e confiar nele, crer somente nele, que aí sim nossa vida é transformada. E nós vemos nesse texto aqui então que Jesus diz que a menina dorme. Esse dormir é que a morte na palavra de Deus é chamada de morte quando é a morte eterna, quando a pessoa morreu. Mas essa morte não é a morte eterna. Então Jesus diz que dorme. Dorme porque dormir é uma passagem dessa vida para a vida eterna. Mas é chamado na palavra de Deus de morte mesmo quando é a morte eterna, que não tem como restabelecer. Mas o que eu aprendo com esse grande texto? Com esses grandes ensinamentos de Jesus? Que eu preciso ter fé em primeiro lugar. Não existe milagre sem fé. Não existe transformação sem fé. E eu muitas vezes não posso ir até Jesus e já querer receber o milagre. Muitas vezes o milagre é a transformação da minha vida, é a transformação da minha mente, é a mudança de mentalidade. Às vezes é o meu jeito de pensar que vai transformar a minha vida. Porque quando eu não tenho entendimento sobre algo, não tem como eu mudar, não tem como me transformar. É o meu jeito de pensar, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de agir.
Então, por isso que é importante eu caminhar com Jesus, eu estar sempre com Jesus. O milagre, muitas vezes, ele acontece na caminhada. Se for para a gente analisar todos os milagres que aconteceram aqui nos evangelhos, nos ensinamentos de Jesus, foi pessoas que ouviram falar de Jesus. Não foi assim do nada, as pessoas ouviram falar de Jesus e foram até Jesus. É uma caminhada. Muitos acontecem milagres que é no momento e algumas pessoas é no caminhar com Jesus que acontece o milagre. Porque às vezes o milagre precisa ter, em primeiro lugar, entendimento. A gente precisa entender. É como se uma pessoa tem um espírito imundo, como dizem, endemoniado. Se a pessoa não tiver entendimento, não adianta pegar e expulsar o demônio daquela pessoa. O que vai acontecer? Aquele demônio vai sair, mas a pessoa não vai buscar em Deus, não vai se encher do Espírito Santo. Aquele demônio volta. A partir do momento que a pessoa tem entendimento, ela começa a buscar em Jesus, então ela fica com a casa cheia, com o seu corpo cheio, buscando em Deus, aquele mal não consegue retornar. Então, a base, o fundamento da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, em primeiro lugar, antes de acontecer o milagre, é eu entender. Eu tenho que ter um entendimento para eu ser liberto daquilo que era errado, que eu achava que era certo. O que eu tenho que saber é ter um meu coração sempre aberto, a minha mente sempre aberta para escutar o que os outros têm para dizer, para analisar o que as pessoas estão falando, porque muitas vezes tem coisas que eu acho que é certo e às vezes não é certo. Às vezes tem coisas que eu aprendi com os meus pais que eu penso que é certo, mas às vezes não é certo. Então por isso que eu tenho que saber ouvir as pessoas para eu, às vezes, poder mudar. Às vezes eu estou indo para um caminho que é errado e tem alguém que está no caminho certo para eu poder mudar o meu caminho. E aí vem a importância da gente estudar as Escrituras, conhecer os ensinamentos de Jesus, porque Ele vai nos guiar para o bom caminho, Ele vai nos guiar para o caminho certo, o caminho que leva para a eternidade. Por isso que a gente não deve muito se apegar em religiões. A gente tem que se apegar sim em Jesus Cristo, porque Ele é o único que salva, Ele é o único que leva ao Pai. É só por meio dele que há a salvação. Então, muitas vezes quando a gente é apegado em religião, a gente fica preso na religião e esquece do principal, que é Jesus. Jesus é o foco, Jesus é o centro. E só Ele pode transformar a minha vida. Só Ele pode mudar a minha história para que eu possa ser uma nova pessoa, nascer de novo. Eu preciso caminhar com Ele, aprender com Ele. E esse texto nós vemos aqui 2 vidas transformadas, mas foram pessoas que creram em primeiro lugar e que foram até Jesus, se moveram até Jesus, agiram por fé. Então eu preciso ter fé em primeiro lugar. Se você puder, neste momento, feche seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine, traga entendimento sobre a palavra de Deus. Que Ele venha abrir o seu entendimento, que você não fique só achando que você acredita que é o certo, mas busque em Jesus para que Ele venha te iluminar os seus pensamentos, para que Ele venha revelar a verdade do Pai para a sua vida. Que se você tem a sua vida transformada, que o Senhor Jesus toque no mais íntimo do seu coração e mostre a verdade. Que a verdade venha restabelecer sobre a sua vida, que a sua vida seja transformada. Não importa se você precisa de libertação, se você precisa de cura, ou se você precisa só de paz no seu interior, busque nele, caminhe com ele, que ele pode transformar a sua vida, ele pode mudar a sua história, ele pode escrever uma nova história sobre a sua vida. Ele pode te libertar, Ele pode fazer um milagre acontecer sobre a sua vida, mas você precisa crer somente, confiar nele, buscar nele, para que Ele possa vir transformar a sua vida. Creia somente, não temas, creia somente, busque nele, Ele pode transformar a sua vida. Abra o seu coração para o Senhor Jesus. Abra sua mente para o Senhor Jesus, para que Ele venha e mostre toda a verdade. Deseje que Ele te mostre a verdade, deseje que Ele transforme a sua vida. Porque a partir do momento que a gente deseja, quando a gente tem um desejo no coração, Jesus Ele abre o nosso entendimento, Ele vem e faz sobre a nossa vida. Ele transforma o nosso jeito de pensar, mas Ele nos dá vida nova e vida em abundância. Queira, deseje do Senhor, para que você possa ter uma vida nova, para que você possa ser curada, ser transformada,
Pai amado, eu te peço, toca em cada coração, ilumina cada coração, dá discernimento sobre cada coração, meu Deus, e que todas as vidas possam ser restabelecidas, ter esperança, ter fé, temor ao Senhor. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, toca, Senhor, no mais íntimo de cada coração e que vidas sejam transformadas. Esse é o desejo do meu coração, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam resgatadas para o Senhor e que vidas saiam do escuro e venham para a luz, que é o Senhor. Que o Senhor possa tocar em cada coração. Pai amado, eu te peço, visita cada vida, visita cada lar, Senhor, e que vidas sejam transformadas, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.